Saudações ao formigueiro! Fala pessoal, por aqui Marco Freitas, host aí do canal Formigando Podcast. E hoje nós estamos aqui iniciando a segunda gravação. Isso mesmo, segundo episódio de uma série de episódios maravilhosos que a gente vai ter por aqui. E hoje a gente vai estar convidando uma pessoa especialíssima, né, para falar com a gente, que é a doutora Ana Flávia. Doutora Ana Flávia Pazin, especialidade harmonização facial, prevenção estética, trabalha sempre com foco em saúde, 48 anos de idade e metade da vida dela na profissionalização de odontologia. São 24 anos na profissão, moradora da Moca, nossa querida Zona Leste. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada. A esse formigueiro, uma nova formiguinha. Muito legal, pessoal. Esse é o espírito que a gente tem por aqui, tá? Vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo, né? Porque aqui a gente só tem uma linha aí de questionamento, mas que aqui a doutora vai perceber que é um bate-papo aí, sem muita coisa técnica, para que os nossos ouvintes aí possam absorver o melhor conteúdo, tá? Sim. Quem é a doutora Ana Flávia na vida pessoal? Signo, por exemplo? Eu sou virginiana, já fui muito metódica, né? Muito sistemática, mas fui largando um pouco isso, porque a vida tem que ser mais leve. Se a gente se apega muito aos detalhes, também fica mais difícil de se entender. Sou mãe do Arthur, tenho um filho maravilhoso, 16 anos. Gosto da natureza, de estar em contato com o mar, com o mato, com a terra. Gosto de bicho. Tenho 2 cachorros e um casal de São Bernardo. Caramba! Eu acho que basicamente eu me resumo nisso. Que legal! E a doutora hoje reside na Moca, né? Sim. Assim como eu, é onde está nossa agência e coisa e tal. E como que é residir assim na Moca? Gastronomia, relacionamentos, o que você tem para dizer aí sobre a região local? Eu vim da Zona Leste mesmo, morei em São Miguel Paulista, né? E vim para Moca, acho que já faz uns 20 anos, mais ou menos isso. E é um bairro acolhedor, parece que eu me sinto no interior de São Paulo, né? Essa sensação que eu tive e continuo tendo. E a gente encontra de tudo, aqui não precisa sair para muito longe, né? Gastronomia, tudo você encontra aqui na Moca. Então, eu gosto muito de estar aqui. Que legal. Bom, até falar nessa questão de relacionamento, de estar aqui presente, etc. Lembro eu que conheci a doutora em um grupo de networking, né? Muitas pessoas ali, etc. A gente acaba selecionando algumas pessoas por afinidade, outras por objetivo, enfim. Qual que é a importância hoje numa participação de mesmo que uma doutora de odontologia, que não era tão convencional, estar presente em grupos de networking? Eu comecei a frequentar esses grupos porque eu estava no Cambuci, meu consultório lá há 22 anos, e vim para Moca, montei consultório aqui na Moca. E senti essa necessidade de sair mesmo do ambiente de trabalho. Porque o profissional dentista é muito sozinho, né? Então, assim, a forma com que eu escolhi trabalhar é muito isolada. Tenho meus parceiros, mas, assim, cada um vai no seu momento. E para ampliar mesmo a rede de contatos, ter oportunidade de mostrar o meu trabalho, falar sobre ele e, de repente, fazer negócio com outras pessoas, com outros serviços, não só o meu, mas eu ter serviços de outras pessoas, né? Então, eu acho que para mim é muito válido isso. Foi muito válido. Muito legal. A importância aí de oferecer, né, serviço e também receber alguns, né? Vamos falar um pouquinho agora da questão profissional, né? A importância do sorriso hoje no atendimento. Por exemplo, aqui nós temos uma agência de marketing digital também. Nós temos um time de atendimento e a gente sabe a importância, né, de receber o nosso cliente de uma forma diferenciada hoje, porque o atendimento é a base de tudo. Quantas vezes nós não fomos em supermercados, hipoteticamente falando, fizemos uma baita de uma compra, no momento do caixa a gente acabou deixando tudo lá porque foi mal atendido, né, ou numa loja de roupas, enfim. Então isso acontece com muita frequência. Mas a gente sabe também da importância do sorriso, que é o cartão de visita, né? Antes da gente entrar em detalhes, especialidades, etc., de uma forma genérica, né? Numa linha de frente, como a doutora define essa importância do sorriso na linha de frente? Não é aquele sorriso amarelo no conceito de coloração, mas naquela questão de estar presente, sorrisão no rosto, etc. Como a doutora define essa questão? Eu acho assim, o sorriso como olhar, né? Hoje você conversar olhando nos olhos e você abrir um sorriso,
você já gera uma conexão com a pessoa. Perfeito. Então, assim, é a simpatia, né? É essa conexão e naturalmente as coisas acontecem. E muitas vezes a condição de saúde da pessoa impede ela de ser dessa forma, né? Então, eu acho que o sorriso é tudo, ele realmente abre portas. Legal. Além dessa questão do sentimento, talvez essa questão realmente da parte estética, né? Porque você imagina, a gente sempre fala, imagina uma doutora, né? Uma dentista, como a doutora Ana Flávia, recebendo o cliente com mau hálito, com faltando um dente, etc., não vai passar credibilidade nenhuma profissional, né? Então, é muito importante. Mas vamos lá, vamos entrar aqui um pouco em miúdos, né? Pra gente entender um pouco da importância do serviço da doutora. Doutora, muito se fala hoje, né, sobre as lentes de contato, né? Aqueles dentes meio piano, etc. Geralmente, quando eu falo com alguns parceiros, já me vem o Firmino, né? Exato. Em mente, vem o Máscara e coisa e tal. A que ponto a doutora entende que isso aí é uma questão realmente estética, é saúde, ou que o pessoal passa um pouco do ponto? Então, a doutora pode dizer em relação à parte estética, após, contras, etc., como é de uma forma geral a utilização de lentes de contato? Ela tem as suas indicações, né? E são bem assim, eu considero até que restritas. Então, são dentes que não pode ter manchas, porque pelo próprio nome, a lente, ela é extremamente fina. Então, o objetivo dela é ser um tratamento conservador. Então, para isso, não tem desgaste dos dentes, Perfeito. Né? E muitas vezes, por ter se tornado moda ou por alguém se espelhar num jogador de futebol, num blogueiro, ele vai fazer isso porque ele quer. E dependendo do profissional, ele aceita. E ele vai fazer. Então, assim, passa por cima das indicações. E isso pode gerar problemas de saúde, né? Com uma gengivite acentuada, que leva a consequências de periodontite, perda óssea, né? E é um ciclo que não se acaba, né? Ele teria que reverter o processo. Nossa, tá vendo, pessoal, a importância, né, de buscar um profissional. E aproveitando o gancho, existe uma disparidade muito grande, né, entre o valor. Nós temos vários tickets, né, high ticket, medium ticket, low ticket, enfim. E a gente vê clínicas hoje que cobram R$300 para fazer a boca de forma completa, né? Como que a doutora tem visto esse tipo de profissional? Já visto, vamos trazer aqui para nossa realidade. Se fosse falar como marketing digital, a gente sabe que a gente faz um trabalho sério aqui na Formiga Digital, que é a agência idealizadora, mas hoje a gente tem uma série de aventureiros, gurus, o pessoal que trabalha com urgência, acaba prejudicando e prostituindo um pouco o nosso trabalho. Como que a doutora vê essa penetração hoje desse profissional que cobra R$300 para fazer a boca completa sem que a pessoa se preocupe com a saúde? Não sabe se aquele produto veio da China, veio dos Estados Unidos, qual que é a origem daquele produto, o que pode ocasionar em relação a problemas futuros, sejam estéticos ou funcionais. Como que a doutora vê esse tipo de profissional na sua área? Eu acredito que isso tenha um tempo curto, né? Porque ele vai ter retrabalho, então começa por aí, né? O retrabalho, e perde a credibilidade dentro do mercado. Então, assim, ele vai ter essa ascensão, ou esse período de captação de cliente pelo valor, por um período curto. Mas isso não se perdura, porque esse retrabalho, que é fato, vai acontecer com um tempo, e um tempo curto até, ele não vai conseguir se manter ali, entendeu? E perde a credibilidade. Perfeito, pessoal. Estou novamente enfatizando a importância da busca por um profissional, né? Seja ele em cadernos oficializados, ou seja no Google, principalmente através da referência pessoal de quem já utilizou o serviço, é muito importante, Sim. né? Sim, e tem muito antes e depois, né? Assim, eu praticamente eu não sou de postar muitos antes e depois. Eu ainda tenho um pouco de preconceito em estar expondo o paciente, né? Mas assim, você não sabe se aquele antes e depois também foi feito de uma compra de um banco de imagens, né? Também tem isso, porque a gente está no meio, sabe que isso existe, né? Então, é buscar a fundo mesmo a procedência do profissional, né? Isso não estava nem no roteiro, hein, pessoal? Importantíssimo a doutora ter falado isso, que primeiro dentro do projeto, principalmente de tráfego pago, né? Essa exposição do antes e depois foi durante muito tempo proibida por conta exatamente dessa questão de exposição da pessoa. E a gente sabe também que tem o contrário, né? Eu, por exemplo, eu fiz um tratamento estético
com uma outra doutora, não a conhecia ainda, mas é importante dizer que até pelo meu trabalho na linha de frente, atendimento clientes, etc., ele te dá uma valorização pessoal. Aí você tem prazer, você quer sorrir mais, e aí o depois passa a ser muito mais importante que o antes pra gente. A gente não quer que apareça o antes é passado, né? E a gente fica aquela questão, agora sim eu quero mostrar o sorrisão pra câmera, etc, né? Então a doutora tem essa missão também de trazer o processo de superego da pessoa, de valorização, etc. Como a doutora vê isso, que passa a ser quase uma psicologia? Para mim isso é fundamental. Você transforma vidas, assim. Eu já me emociono no consultório junto com o paciente, né? Foi através disso mesmo que eu encontrei e entendi qual que era a minha missão dentro da odontologia. Depois de anos, inclusive, de formada. Foi quando eu vi a transformação da vida de uma paciente. Então, assim, ela mudou radicalmente a vida dela. Eu fiz um tratamento dentário e na face, e ela estava atravessando um momento difícil da vida, mas aquilo deu força para ela seguir, deu segurança, que eu acho que autoestima é saúde, sim. Então, qualquer coisa que a pessoa possa fazer para transformar a vida dela e despertar a autoestima, esse autocuidado deve ser feito, porque isso é fundamental para a vida. Perfeito, pessoal. Lindo esse depoimento, hein? E a gente sabe também que pra gente sorrir é só 14 músculos a gente em movimento. Eu aprendi isso na escola. E pra franzir a testa é 72, né? É isso mesmo. Então é muito melhor sorrir do que ficar emburrado, né, pessoal? Exato. Bom, vamos falar agora um pouquinho das ações que merecem uma atenção especial. Eu acho que eu separei alguns temas aqui, nem combinei roteiro com a doutora, mas é importante porque eu trouxe alguns cases aqui de coisas que a gente já encontra no cotidiano. Vamos falar de um que parece ser um tabu, mas a gente vê aí aflorando cada vez mais, que é a questão do mau hálito, né? Isso, na verdade, assim, hoje a gente tem esse problema de afastamento das pessoas, tem aquela pessoa que fica um pouco envergonhada em procurar um especialista por conta disso, e a gente sabe que isso afasta, né? Relacionamento, seja ele amoroso, pessoal, profissional, não sei, talvez exista bullying para isso também, certamente tenha. Eu queria que a doutora falasse um pouquinho desse tipo de problema, se a doutora atende. Existe cura para isso, tratamento? Fala um pouquinho de uma forma geral, como é que funciona essa questão do mau hálito? O mau hálito, assim, ele é gerado 95% por questões bucais, né? Tem a questão estomacal, como todo mundo quer trazer, que é do estômago, talvez para dificultar a ida dele ao dentista, né? Tem, mas assim, é mais oral. Então tá dentro do quê? Baixa salivação, em virtude de medicações que a pessoa toma, a falha na higienização. Às vezes o profissional passa uma técnica de higienização geral para o paciente, mas ele tem apinhamento de dente, por exemplo. Então a técnica tem que ser individualizada, mostrada para ele como que é. Então, às vezes, essa falha leva à formação de placa, de tártaro que vai se acumulando, e isso vai levar ao mau hálito, né? Trincas em dentes com fissuras abertas, trincas em restaurações, né? Próteses mal adaptadas. Então, assim, tem que fazer uma investigação para ajudar esse paciente a entender o problema dele e levar até a cura, porque tem como solucionar, né? E ele se despertar para isso, não ter vergonha, ficar constrangido para buscar essa ajuda, porque é uma ajuda, porque isso interfere na vida social dele, né? Profissional, social, interfere em tudo. Perfeito. Aí você, meu amigo, minha amiga, se já tem esse problema de mau hálito e está te afastando de relacionamentos, seja profissionais ou pessoais, a importância de buscar um profissional, tá aí, tem solução para o seu problema. Você vai ter mais namoradas, mais namorados, vai se relacionar melhor profissionalmente falando. Então, procura a doutora Ana Flávia e outros profissionais da área. Exato. Que é certeza aí de tratamento e melhora, tá bom? Bom, vamos lá, doutora. Continuando aqui o nosso bate-papo. Vou entrando aqui em umas provocações, se assim posso dizer, para a gente tratar cada uma delas, identificando quais são pontos de melhoria que a doutora pode oferecer e outros profissionais da área de odontologia. Falta de dente, né? Essa pessoa agora tem o bom hálito,
mas tem essa questão estética. Muitas vezes falta o dente, a gente fala do pivô, do centroavante, enfim, aqueles dentes da frente que também, né, deixam a pessoa um pouco mais implícita, reservada, etc. Como que a doutora trata essa questão da falta de dente? Então, assim, existem várias maneiras de reabilitar essa falta de dente, né? Então, assim, tem o baixo custo, então eu tenho que ver o que é importante para o paciente, não para mim, né? Então, quando eu atendo o paciente, tem que ver o que é importante para ele. Ele não pode fazer um implante, por exemplo, mas de que forma naquele momento pode ser resolvido. Então, existem maneiras de custo baixo e o ideal, né? Então, tem o mundo ideal e o real, né? Perfeito. E eu busco encontrar isso dentro da condição do paciente. Então, você pode fazer uma prótese removível, por exemplo, uma prótese fixa, um provisório. Depende do que naquele momento ele pode receber, né? E aí a gente resolve. Perfeito. Muitas vezes até cirúrgico, né? Talvez um implante, alguma coisa desse tipo, parafuso, o implante, coisa e tal. muitas vezes é um mundo ideal para quem tem ausência de dentes, mas existe N fatores que tem que ser estudado, não financeiro, tá? Descarto financeiro, estado de saúde dele. Perfeito. Né? Então tem que avaliar e ver se ele pode até receber o implante pelo estado de saúde dele. Perfeito. Até falando em saúde, aproveitando, a gente viu inúmeros casos, né, até de artistas, atores, atrizes, etc., que tiveram problemas sérios de saúde oriundos de bactérias do dente, né? Exato. Doutora, quiser falar um pouquinho a respeito, fica à vontade. Isso assim, desde sempre existiu, né? Não é novidade. As redes sociais trouxe essa possibilidade de ampliar esse conteúdo, né? E é muito importante. Mas assim, as bactérias da cavidade bucal, elas agem de forma silenciosa. Então assim, se a gengiva sangra, não é normal. Então pode ser um mínimo sangramento, muitas vezes é imperceptível até na mastigação. Então aquele sangue ingerido constantemente com bactéria, ele cai na corrente sanguínea. Então ele pode se alojar em várias partes do corpo. Então no coração pode levar a miocardite, endocardite bacteriana, meningite, né? Artrite reumatoide, lesões musculares. Então, assim, um atleta, por exemplo, de alta performance, ele exige demais da parte muscular dele. Então, é onde ele pode ter lesões mais frequentes. Então, a bactéria, com certeza, ela pode estar alojada ali. E isso leva a condições, assim, processos inflamatórios no corpo, né? Então, a boca, realmente, a saúde está na boca. A saúde do corpo se inicia pela boca. Olha, pessoal, que importante, hein? Agora a gente saiu da parte estética, foi para a área de saúde mesmo funcional, né? Então, às vezes você tem um problema aí, e se for fazer uma investigação a fundo, a gente já vai falar sobre isso, pode ter começado aí na sua boca, no seu sorriso, né? Mas vamos lá, um outro tema aqui que trazem pra gente, que é a questão de posição de dente, né? Existe hoje uma característica da pessoa ter o dentinho um pouquinho torto para a esquerda, um pouquinho torto para a direita, ou muitas vezes, eu acho que não só a posição, mas a formação do dente, que eu vejo que dentista hoje é praticamente um trabalho manual, artesanal, etc, né? Como que a doutora realiza esse tipo de trabalho do tipo, esse dente está um pouco pequeno, não está tão assimétrico com o rosto, eu vou mudar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, vou desentortar, vou deixar um pouquinho torto porque é charme. Como que a doutora trata isso aí caso a caso? Assim, a falta do alinhamento e nivelamento, que é essa posição que você disse do dente, ele deve, né, ser corrigido. Por quê? As questões de mastigação são interferidas em relação a isso. Então, assim, não é só a questão estética. O estético é a cereja do bolo. A gente tem que buscar colocar em função. Então, leva uma melhora na digestão, que se inicia pela boca, com uma boa mastigação, que vai para o estômago e passa pelo intestino. Então, é muito além da posição do dentinho torto, né? Então, uma boa digestão, você tem uma boa digestão estomacal. A gente fala que o estômago não tem dentes, então você tem que digerir bem o alimento na boca para ele cair no estômago. E aí você vai ter um ótimo funcionamento do intestino. Então, assim, o intestino, ele tem maior produção de serotonina. E se você não tem uma boa digestão inicial na boca, ele também não vai ter uma boa produção de serotonina. Então, você interfere até mentalmente. Então, assim, uma boa digestão interfere até no seu mental. Olha, pessoal, importante, tá vendo? É uma aula isso aqui, né?
Impressão que é só o dentista lá fazer um negocinho e pronto, acabou. Não, tem toda uma questão cultural. Deve ser por isso que, inclusive, que o oriental fica bastante tempo na mesa, comendo, etc. E você vê eles magrinhos, com uma boa dentição, etc. Eu acho que é uma questão cultural, a gente precisa ser treinado para isso, né? Exato, e são mais centrados, mais calmos, né? Então, assim, se a gente para pensar, que muitas vezes a gente não para pensar, realmente tudo faz sentido. Perfeito. Vou falar um pouquinho rapidamente dessa questão até de faceta. Eu particularmente tenho faceta de resina, né? Optei, foi uma sugestão da dentista na ocasião, etc. Porque eu não queria aquela coisa muito teclado, eu queria uma coisa mais discreta, etc. Mas me vi algumas vezes, por exemplo, aconteceu uma noite, eu estava dormindo, e aí acho que no ranger de dentes, e aí eu não sei, né, definir se é bruxismo, se é alguma outra coisa, se é algum estresse, etc. E me vi expelindo a faceta para fora da boca. Fiquei desesperado, aí perdi o dente. Não, mas era só a faceta. Quando não, aquele receio ainda de comer uma maçã do amor, né? Ter que cortar, etc. Quase como quem usa aparelho. Sim. Como é que funciona essa questão aí da faceta? Então, como é que funciona essa questão, né, da parte estética associada à educação do paciente? Pode ser que ele tenha um outro problema, pode ser que tenha identificado um outro problema ali na qual eu expeli essa faceta. E o que deveria ser feito nesse caso? Aí assim, e na causa, de repente, né? Se naquele momento você desenvolveu o bruxismo, buscar tratar essa questão, porque isso pode se tornar frequente. Então, assim, fazer um equilíbrio da tua mordida, né? Um ajuste, um equilíbrio muscular e dentário, né? Da mordida, e tratar o bruxismo, porque aí você evita a recorrência dessa situação. Perfeito, pessoal. Olha eu deixando mais investimento aqui com a doutora Ana Flávia. Vamos falar um pouquinho da questão de coloração agora. Muito se fala sobre essa questão da cor mesmo. A gente vê, inclusive eu vi até uma reportagem recentemente lá na Globo, o pessoal fala assim, não, mas eu acho que o amarelo, ele combina muito mais com pessoas de mais idade, porque traz aquela questão da originalidade da pessoa, ali mostra o tempo de vida dela, enfim. O sorriso amarelo muitas vezes é associado àquele cara que não é tão ruim, né? Aquele cara meio ruim, assim, que a gente fala, puta, esse cara tem um sorriso amarelo, não é um cara tão simpático. Ou então a gente vai fazer o processo de estética, não sabe qual é a coloração, é muito branco, é meio branco, é pouco branco. Como é tratar dessa questão da coloração lá com a doutora? Olha, assim, eu costumo sempre manter a naturalidade, né? Então, assim, num processo de clareamento, quando o paciente quer fazer, eu deixo bem claro que ele clareia dentro da escala que foi selecionado o dente dele. Então, um exemplo, existe branco escuro, né? Então, por exemplo, na escala B4, então ele pode clarear até 4 tons abaixo desse B4, chegar num B1. Mas, assim, manter sempre a naturalidade, até porque o esmalte do dente tem um limite. Então, ele começa a desmineralizar. Ele apresenta manchas opacas. Então, você não pode exagerar no clareamento. Você tem que respeitar a estrutura do dente. E respeitar o que o paciente quer, né? Mas, às vezes, o que o paciente quer eu também deixo de fazer. Porque vai contra o que clinicamente é permitido. Perfeito. Isso acontece, né? A gente vê muito jogador de futebol hoje, funkeiro, você fala, quero o dente igual ao do Firmino. E muitas vezes a doutora vai e conscientiza ele, pode ser que consiga convencer ou não, né? Eu já deixei de fazer muitas coisas, assim, já recebi paciente que tinha os dentes lindos, com desgaste por conta do bruxismo. Eu falei assim, dá para tratar o bruxismo, devolver a altura dos seus dentes em resina, não precisa colocar faceta para desgastar os dentes. Mas ele queria lente de contato e eu deixei de atender o paciente, mas um dia, sem querer, eu o encontrei e ele estava com as lentes e uma bela gengivite. Pessoal, o aviso foi dado, né? Aí se foi acatado ou não, infelizmente. Obviamente, né, não vou entrar no mérito, mas assim, deu para ver que uma judiação, né? Vai pela moda. E aí a doutora... muito profissional, muito ética, não fala nem o nome do paciente, obviamente. Mas, Carlos, você que está assistindo a gente aí, brincadeira, não sei nem se é Carlos, é só para quebrar o gelo. Bom, vamos falar um pouquinho, então, de um outro tema extremamente importante que está em alta, muita gente não fala, a doutora é especialista, eu queria ouvir um pouco mais, até tecnicamente,
da odontologia integrativa, né? Dentro de uma questão conceitual, o que seria a odontologia integrativa, doutora? É que é a odontologia que olha para o ser humano e não olha para o dente, né? Então, assim, eu sempre tive um feeling para isso, sempre indiquei um paciente, por exemplo, para um terapeuta, né? Porque muitas questões que ocorrem na boca, ele está passando por um processo emocional, né? Alguma questão particular, e precisa de ajuda. E eu tenho limitação para isso, né? Posso bater um papo, mas existe uma limitação. Então, integrar, associar profissionais, meios, técnicas para ajudar naquele processo de tratamento. E evitar até medicação, né? Então, assim, ir na causa da questão para curar mesmo o paciente do que ele está passando. Nossa, muito legal. E, doutora, existe uma questão de atendimento hoje por idade lá no seu consultório, por exemplo? A gente vê muito de odontopediatria, né? Meu filho, por exemplo, sou muito grato ao odontopediatria, porque ele tinha trauma de ir para dentistas, etc. Isso foi tratado maravilhosamente bem. Eles usavam bichinhos, fantoches, teatros, etc. Que hoje é meu filho mais velho, mas obviamente eu sofri bastante com isso. Tem aqueles que atendem mais a parte de geriatria. Eu vejo que tem algumas causas de responsabilidade social, e pessoas que trabalham em causas de responsabilidade social, trazendo a autoestima para pessoas desfavoráveis, né? Podemos dizer assim. Existe essa questão lá no consultório da doutora? A doutora atende desde que idade? Como é que funciona o atendimento público? Assim, o meu maior público é adulto. Perfeito. Atendo algumas crianças, quando geralmente dá certo, né? Assim, as crianças, né? Elas se conectam comigo, mas não é o meu forte, não é a pediatria. E eu atendo até o idoso, não tem problema nenhum. Óbvio, em algum caso em específico, eu tenho parceiros que possam dar esse atendimento para mim, né? Lá no consultório mesmo. Perfeito. Doutora, mais um tema aqui, né? Papo que é bom, a gente acaba continuando, prolongando, etc. Me vem em mente aqui uma questão que realmente também está muito em alta, que é a questão da harmonização facial. Muito se fala sobre esse procedimento, não sabemos se fazemos esse procedimento com o médico, com o dentista, se é consultório, se é anestesista geral, se é... Enfim, existem muitas informações, né? Isso parece que virou um leilão, virou uma competição gigante. Como é que funciona esse processo efetivamente de harmonização? A doutora faz lá? Como é que funciona na prática? Eu faço. Na odontologia se define harmonização orofacial. Por quê? A harmonização ela se inicia pela boca. Por conta de quê? Por conta da altura dos dentes. Então, o paciente que tem bruxismo, ele tem a diminuição da altura dos dentes, né? E automaticamente existe uma atrofia da musculatura da face. Então, vai encurtando tudo. O lábio vai invaginando. Então, não adianta não tratar os dentes e encher de ácido hialurônico o lábio, preencher o rosto, porque você só vai estar injetando, né? Então, por conta disso, é muito difícil você pegar um paciente para tratar a boca em conjunto à face. Existe um alto custo, né? Então, eu, como profissional, eu escolhi atuar no que eu posso fazer sem onerar e não sendo injusta com o paciente. Oferecer algo que eu sei que ali não vai ser resolvido, né? Então, a minha atuação na harmonização facial é com procedimentos conservadores, que pode tratar a pele, estimular as células, né? Sem prejudicar o paciente em todos os aspectos, inclusive financeiro. Nossa, muito legal. Inclusive, essa harmonização, ela está muito associada, às vezes, a uma transformação. A gente vê pessoas totalmente transformadas, seja na questão do formato do rosto, dos olhos, da boca, etc. Entende-se isso como uma mudança temporária mesmo? É ali algo pontual? Daqui a alguns anos ela vai ter algum problema em relação a isso? Vai ceder pele, etc. Como é que funciona esse procedimento no pós? Aí, quanto tempo dura esse processo? Então, assim, o envelhecer, né? Isso daí é para buscar o quê? Retardar o envelhecimento. Só que a gente envelhece por segundo. Então, depende do estilo de vida de cada um, se aquela pessoa continua dando estímulos para aquilo que ela está fazendo, né? Se ela tem uma alimentação não inflamatória, que é o que muito se fala hoje, o que é isso?
sem açúcar, sem farinha branca, né? Que é o que inflama demais o corpo e traz muitas doenças, oxida muito o corpo. Então, assim, se ela tem uma alimentação regrada, faz estímulos constantes, né? Tratamentos constantes, isso vai se perdurar, né? Ela vai mantendo. Não que você faz uma única vez e não precisa fazer mais. Não. Como unha, como cabelo que cresce, tem que cortar, né? Então, constantemente, para ela manter um resultado, envelhecer com qualidade, ela tem que manter um tratamento, uma constância. Pois é, pessoal, hoje a gente teve uma aula aqui, né? Volto a dizer, é muito além, né, da odontologia. São muitas especialidades, é a sua saúde, é a questão de relacionamento, é a questão de autoestima, enfim, tem muitos pilares. Doutora, tudo que é bom passa rápido, né? A gente está por encerrar daqui a pouco as nossas gravações. Considerações finais, doutora? Recados, alguma informação faltante, etc. Fica à vontade de falar com os telespectadores. Eu acredito assim, que hoje o paciente, né, todo mundo tem que buscar a saúde para evitar tratar a doença, né? E dar uma atenção para a cavidade bucal, porque todas as questões da saúde do corpo, ela se inicia na cavidade bucal, ou se você tem algum problema de saúde, ele vai aparecer na boca. Então, assim, buscar prevenção, para você não sofrer a consequência dessa omissão. Excelente, pessoal. De novo, tá? Não é só estética, é saúde. Doutora, para encontrá-la, né? Importante agora, vamos fazer o jabá, já que a doutora já me convenceu, já sou cliente, obviamente quem está assistindo vai também ter o interesse, a curiosidade de conhecer, fazer uma consultoria, né? Que é quase um projeto, uma consulta gratuita, um orçamento, etc. Como a pessoa te encontra? Quer passar aqui site, endereço, WhatsApp? Fica à vontade, doutora, de passar os canais. Passar o WhatsApp é 11 95650 4432. O Insta, que é o que todo mundo acessa, né? É @DRA Ana Flávia Pazin com S-I-N e o @sorriso prime OP. Perfeito, pessoal. Lembrando que a gente vai deixar aqui embaixo os canais com os links direcionando. E se você tiver alguma pergunta adicional, pode perguntar através dos nossos canais, a doutora responde? Claro, com toda certeza. Respondo, oriento, ajudo. Perfeito, pessoal. Esse foi o segundo episódio do Formigando Podcast. Então aqui você pode ver, a gente traz sempre conteúdo bastante eclético. Hoje falamos sobre odontologia integrativa com a doutora Ana Flávia, vamos falar sobre empreendedorismo, vamos falar sobre moda, vamos falar sobre business, network, vamos falar sobre rock and roll, futebol, vamos falar sobre tudo. Afinal, esse é o Formigando Podcast, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Muita surpresa para você, vai acompanhando os nossos canais. Um abraço. Muito obrigada. E até já.